nesta aula nós vamos ver agora a finalização das regras de acentuação gráfica e as alterações que ocorreram por conta do acordo ortográfico, ok? Então vamos passar para os ditongos abertos, o acento diferencial e o trema. Vamos lá? Então vamos ver, ditongos abertos. Ditongo, vamos conversar sobre ditongo. O que é o ditongo? Então você tem encontro de uma vogal, semivogal na mesma sílaba, né? Lembrando, vogais A, E e O, semivogais I e U. Então você tem encontro de uma vogal e semivogal, e também você pode ter o encontro de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba, tá? Você tem um ditongo aí, né? Se a semivogal vier antes da vogal, esse ditongo cresce, então ele é denominado ditongo crescente. A pronúncia, né, dessa vogal ela é mais forte. E se você tiver o ditongo decrescente, a semivogal vem posterior à vogal. Então, abafa o som da vogal. Então, é um ditongo decrescente. Daí, nós temos esses dois conceitos, tá? Vogal e semivogal na mesma sílaba. Então, vamos ver quanto à acentuação gráfica, qual é a acentuação, né, que nós temos agora e qual é a novidade do acordo ortográfico. Então, vamos lá. Quanto aos ditongos abertos, nós temos ditongos abertos que são acentuados na língua EI, EL e OI. Então, vamos analisar, olha. Seguidos ou não de S, são acentuados graficamente quando oxítonos. Quer dizer, nós tínhamos antes qualquer aí ditongo aberto, né, EI, EL, OI, acentuado graficamente, desde que a pronúncia dessas vogais, da vogal E e da vogal O, fosse aberta. Então, não importa a posição, né, não importava a posição. Ou no final da palavra, uma oxítona ou paroxítona, nós teríamos aí o acento, né, gráfico. O que aconteceu? O acordo ortográfico alterou. Então, nós só podemos acentuar agora esses grupos oxítonos. Se por acaso forem paroxítonos, deixam de ser acentuados graficamente. Tá? Então, essa é a nossa alteração aí do acordo ortográfico. Então, veja, se eles forem oxítonos, serão acentuados. Então, a regra que permanece agora, né, de acordo aí com a nova redação. Exemplo, anéis, olha lá. Então, eu tenho a palavra oxítona, terminada em EI, seguida de S, é acentuada graficamente. Então, eu tenho o ditongo aberto EI, olha lá, seguido de S. Chapéu. Então, você tem ditongo aberto EL, seguido de S, né? Pode ser seguido de S sozinho na sílaba, é acentuado graficamente. Então, eu tenho chapéu, chapéus, certo? Troféu, troféus. São oxítonos, o acento continua. E também anzóis. Então, eu tenho lá, né? Anzóis, ditongo OI, oxítono, seguido de S, acentuado graficamente. Então, veja, a regra do ditongo aberto foi reduzida aí, né, somente para as oxítonas nesse ditongo. Agora, nós vamos passar para os casos anteriores em que acentuávamos e agora não podemos mais, né, de acordo com o decreto. Então, vamos lá. Os ditongos abertos EI e OI, quando paroxítonos, perdem a acentuação conforme o acordo ortográfico vigente. Então, exemplo, você tem lá assembleia, então você acentuava, sílaba prosódica de assembleia, você tem assembleia. Então, esse bleia aí, você tem a penúltima sílaba e já é o ditongo aberto. Então, não tem mais acento, tá? Gráfico. Jiboia, olha lá, mesma coisa, paroxítono. Ideia, ideia, né? Você separa, você tem um ditongo e uma vogal separada ali, né, na sílaba. Você tem tipóia, mesma regra, e você tem apoia, paranoico, heróico, etc. Então, veja, nós acentuávamos, olha lá, assembleia, jiboia, ideia, tipóia, paranoico e heróico. Verifiquem, todos são paroxítonos, perderam a acentuação. Então, agora nós temos a nova grafia. Então, vamos analisar, olha. Assembleia, né? Geleia, você pode, né, analisar outras palavras, outras terminações, né? Jiboia, ideia, tipóia, paranoico e heróico, ok? Então, paroxítono em ditongo aberto não é mais acentuado graficamente, ok? Vamos ver novas regras. Acento diferencial. Quais são os acentos, professora, que permaneceram, né, de acordo com a nova ortografia, e quais são os que foram extintos? Então, vamos ver. O acento diferencial, como eu falei há pouco, nós temos uma diferença de contexto. Então, você usa
para diferenciar uma palavra de outra, né? Na situação distinta, para você não confundir. Então, veja, nós tínhamos aí acento no para. Então, quer dizer, quando você utilizava a flexão do verbo, olha lá, então você tinha o acento para mostrar na escrita a palavra que você estava escrevendo, que era verbo. E havia esse acento para diferenciar de para, esse para aqui é uma preposição. Então, nós não temos acentuação, né, na preposição. Então, agora, como é que ficou? Perdeu o acento, professora, do verbo? Perdeu. Então, nós temos um único para, tanto para verbo quanto para preposição. Então, a regra facilitou o uso. A mesma situação ocorre para as formas do verbo pelar. Então, eu pelo, tu pelas, ele pela. Nesses casos, nós tínhamos o acento diferencial. Por quê? Nós usávamos o verbo e também a preposição mais o artigo. Então, você tem a contração da preposição por, né? Mais o artigo, você forma também a mesma grafia, pela. Então, quer dizer, você tinha pela, olha lá, formas, né, do verbo pelar, e você tinha pela, que era a mesma grafia, combinação aí da preposição mais o artigo. Então, agora nós temos apenas uma grafia, tanto para a forma verbal, quanto para a contração da preposição e o artigo. Da mesma forma, nós temos aí o pelo verbo, né? As formas aí, flexão do verbo pelar. Diferente, aí, nós tínhamos o acento diferencial, que era acento circunflexo para pelo, substantivo, né? Então, você tinha o pelo, acento diferencial. Por quê? Essas formas, elas eram graficamente iguais a também a preposição mais o artigo, a contração de por mais o. Então, quer dizer, você tem um único pelo agora. Pelo, né, da sua pele, como também o pelo da forma pelar, né, do verbo, e também contração da preposição artigo, uma única forma. Então, você tem pelo, ok? Polo. Você tem polo norte, polo sul, né, outras situações que você usa a palavra, acento agudo, né, diferencial. E polo, muito pouco utilizado, mas existente na língua, é um gavião, né, uma ave nova, tenra, denominada assim com acento circunflexo, né? Então, você tem polo, norte, polo sul, polo, a ave, não temos mais o acento. Então, nós temos um único, olha lá, uma única grafia, né? Um único vocábulo, polo, ok? Quer dizer, o polo norte, polo sul. Se você falar também o substantivo, né? Na referência à ave, mesma situação, mesma grafia. Bom, pera. Pera, você tem a fruta pera, né? E houve a perda aí da acentuação do acento diferencial. Por quê? Você tem o substantivo, né? Pera, fruta. Para diferenciar, o acento já existia de um substantivo arcaico que é pera, significando pedra, né? Pouco usado na nossa língua, não se utiliza, inclusive arcaico, né? Antigo. E a preposição per mais a, que hoje nós falamos para. Então, a preposição per na nossa língua é o por, nós utilizamos, né? Não usamos mais o per. E o per mais a é o para que nós utilizamos. Então, quer dizer, existia esse acento por conta de palavras antigas, contrações, né? Outras situações antigas que já não eram utilizadas. Quer dizer, o acordo ortográfico facilitou o uso. Então, agora eu tenho uma única, né, pera. A pera substantivo, né, que inclusive é a falada comumente, você tem apenas aí, né, sem acento agora. Tudo bem? Quer dizer, quais perderam acento? Para, olha, pela, as combinações, né, todas de verbo, né, como contrações, pelo, polo e pera, ok? Agora, ficaram algumas? O acordo ortográfico manteve alguma acentuação, professor, em palavras? Manteve. Então, vamos ver quais são esses vocábulos, né, que mantiveram aí essa acentuação. Vamos lá? Bom, as formas do verbo poder. Quando eu falar, olha lá, poder, passado, eu continuo, né, com acento diferenciado. Então, o acordo ortográfico não, né, se ateve aí a esse mérito, continua. A mesma situação, ó, pode, passado, continua com acento diferencial, para diferenciar de pode, presente do verbo poder, ok? Então, ainda nós continuamos aí com essas duas situações. Então, acento diferencial permanece. O verbo por e a preposição por. Então, veja, a forma verbal, o verbo por, vai continuar com acento para diferenciar da preposição por, ok? Então, nós temos também muita atenção aí nesses dois casos anteriores. E essa terceira regra, o que ela fala? Sobre os verbos ter, vir e derivados, que já vimos anteriormente,
o acento diferencial permanece onde? Né? Em que situação? Em qual, né? Então, você tem na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, você tem o verbo ter e o verbo vir, você tem o acento, um é só, né? E o acento diferencial para mostrar a diferença de singular e plural, ok? No caso, plural. Então, exemplo, ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm. Um verbo derivado, olha lá, do ter, ele mantém, manter, né? Ele mantém, eles mantêm. Ele convém e, olha lá, né? A ele convém, a eles convém. Ok? Então, não esquecer dessa situação de acordo ortográfico quanto ao acento diferencial que permanece ainda, né, na nossa língua, tá bom? As demais palavras, né, foram, assim, importantes à extinção dos acentos, porém, essas, né, 3 posições aqui em concursos públicos, na grafia, né, são muito importantes analisar, tá bom? Então, memorizem aí para não esquecer. Vamos ver mais alguns conceitos agora? Vamos falar agora sobre o trema. Para que existe o trema, né? E o que era o trema tão utilizado que foi extinto pelo acordo ortográfico? O trema, ele mostra uma pronúncia do U, né? Então, esse U pronunciável, você demarcava com um sinal indicando a sua pronúncia, que são os 2 pinguinhos aí no U. Então, veja, o trema ocorria quando? Nos grupos gue, gui, que, qui, ok? Quando você pronuncia, olha lá, gue, gui, que, qui, você tem pronúncia do U, então você forma aqui um ditongo. Então, você tem aqui a pronúncia do U, que é uma semivogal, mais o E, né? Como o U e o I, e é a mesma situação no que e no qui. Quer dizer, você tem pronúncia. Agora, quanto à pronúncia, o que aconteceu, professora? Nesses grupos, o trema foi extinto, foi. E nesses grupos que nós temos pronúncia, né? Nesses casos, como é que nós vamos pronunciar esse U? Continuamos pronunciando ou nós não vamos pronunciar? Por quê? Se não há esse sinal que mostra, né, a pronúncia do U, nós temos o dígrafo. Então, nós pensamos assim, o U não tem pronúncia, né? Não vai mudar. Você vai ter normalmente a mesma pronúncia, porém você não vai grafar mais o trema, ok? Então, veja como é que ficar nos vocábulos. Olha, aguentar. Então, você tem pronúncia do U, continua com a mesma pronúncia, porém não tem a grafia do trema. Frequente, olha lá a situação nova, né? Nova grafia. Linguiça, tranquilo, sequestro, quinquênio, entre outros, ok? Lembrando, a pronúncia não foi alterada, somente a grafia, ok? Palavras estrangeiras que já possuem, professora, essas vão perdurar. Né? Nós não podemos mexer em nomes, né, próprios, nomes de lugares, situações em que já existiam, então nós não vamos alterar. Porém, palavras da língua, vocábulos que havia o trema, nesses casos nós teremos a extinção, ok? Agora, vamos ver aí um acento também que nós colocávamos nos grupos GUE, GUE, CUE, CUE, ok? E as pessoas, os alunos, às vezes não usavam por não saber regra, não prestar atenção. Então, veja, qual é a pronúncia, né? Então, nós temos aqui, nesses grupos também, um acento agudo. E esse acento agudo, o que nos informa? Ele diz o seguinte, a pronúncia desse U é tônica. Então, você tem aqui um hiato, você tem GUE, olha lá. Então, você vai falar a palavra apazigue. Então, você tem uma separação ali, inclusive no som para mostrar. A mesma situação, olha lá, você tem o GUE, né? Argue, olha lá. Você tem o CUE, então você tem averigue, né? Desculpe, oblique. Quer dizer, você tem uma separação que mostra a sílaba tônica forte e esse U, ele é pronunciável mais forte do que a vogal que aparece posterior. Então, você tem a regra aí da separação do hiato. Quer dizer, foi extinto também nesses grupos esse acento agudo? Foi, tá? Então, agora você não vai mais se preocupar, porém a pronúncia continua, ok? Então, por exemplo, eu vou falar apazigue, vou escrever apazigue, mesma situação, porém não acentuo graficamente a palavra. Argue, argue, averigue, averigue, ok? E oblique, oblique, da mesma forma, sem o acento gráfico, ok, pessoal? Bom, eu espero ter ajudado aí, né,
as novidades do acordo ortográfico para que você possa memorizar, né, e estudar com mais facilidade e se inteirar aí sobre todo o processo de acordo ortográfico existente, tá bom? E lembrando que em concursos públicos, analisar, né, em primeiro momento, o seu edital é de extrema importância para verificar qual é a ortografia, né, solicitada, porque até o prazo estipulado quanto à prorrogação, as duas ortografias são coexistentes. Então, muita atenção, tá? Preste atenção, memorizem, leiam, né? E nós vamos mais adiante falando aí sobre novas regras aí de hífen, né? Posteriormente ortografia, e acrescentando mais um pouquinho aí essas novidades aí tão importantes da nossa língua, ok? Até o próximo encontro. Aí a aceitação já foi. Parabéns, professora, a gente já estourou um pouquinho o horário. Uhum. A gente grava na próxima semana. Será que ele nem mostra como ficou? Senão nem precisa nem gravar. Quer que eu vá lá ver essa Não, última? senhora. Pronto. Eu vou Vamos tirar só aqui. tirar, deixar aqui organizado pra ele. E eu nem vi se ele desligou pra tirar. Não tem problema, porque assim a senhora já passou um segundinho, já dá pra cortar ali, entendeu? É só fala.